Hoje eu vou trazer para vocês aqui, pessoal, um tema que não é muito explorado quando a gente fala em transtornos do neurodesenvolvimento, né? E ele não é muito explorado comparado a outras condições do neurodesenvolvimento, como, por exemplo, alguns temas que eu já trouxe aqui, como o autismo e a deficiência intelectual, né? E o tema que a gente vai abordar nesse vídeo aqui é a síndrome de Down. Tá? Eu vou trazer para vocês aqui algumas características clínicas dessa síndrome, tá? Buscando trazer também alguns fatores etiológicos dessa síndrome, ou seja, quais são os fatores causais, os fatores que dão origem a essa síndrome, de acordo com a literatura, né? E ao final do vídeo, eu vou dar uma pincelada bem básica sobre a questão do tratamento desses indivíduos, tá certo? Bem, vamos começar então definindo o que é a síndrome de Down, né? A síndrome de Down, gente, ela é um transtorno ou uma condição do neurodesenvolvimento que pode ser definida como uma desordem genética que o indivíduo tem desde o seu nascimento, né? E que vem associada à deficiência intelectual em diversos níveis, tá? E a um atraso global do desenvolvimento, né? Especialmente, como eu falei, a deficiência intelectual e atrasos também na área da linguagem. Tá? E uma outra característica relevante que, via de regra, está presente na síndrome de Down é a hipotonia muscular, ou seja, uma musculatura frágil, né? E essa condição genética anormal, né, que esses indivíduos têm é em função da existência de um cromossomo extra na constituição genética desses indivíduos, que é o cromossomo 21. Né? Inclusive, na literatura, alguns autores vão denominar essa síndrome como a síndrome do cromossomo 21. Né? Então, a gente vai falar um pouco assim da questão do diagnóstico, que já no período da gestação é possível fazer o diagnóstico da síndrome de Down com base na existência desse cromossomo extra, que é o cromossomo 21. Tá? Então, gente, sempre quando a gente for falar em síndrome de Down, né, a gente está falando de uma síndrome genética, tá, que é caracterizada pela existência desse cromossomo extra, que é o cromossomo 21, e que, via de regra, está presente uma deficiência intelectual e um atraso global no desenvolvimento, especialmente na área da linguagem. Tudo bem? Bom, existem algumas características fenotípicas básicas que os indivíduos com síndrome de Down apresentam e que é possível a gente identificar quando a gente se depara com um indivíduo portador dessa condição. Quais? Eu vou citar algumas aqui. Tá? Então, uma braquicefalia, que é um diâmetro fronto-occipital muito pequeno, né? Fissuras palpebrais com inclinação superior, né? Então, essa parte do olho aqui um pouco caída, pregas epicânticas, ou seja, uma base nasal
achatada, hipoplasia da região mediana da face, né? Pescoço curto, podendo estar presente apenas em um certo nível. Que mais? A língua profusa e hipotônica. Tá? Então, dedos das mãos e uma distância aumentada entre o primeiro e o segundo dedo dos pés. Então, são características fenotípicas que a gente pode observar no indivíduo que são bastante presentes nesses indivíduos com síndrome de Down. Né? Bom, falando um pouco a respeito das causas, tá? A literatura ela vai dizer que, assim como o TEA e diversos outros transtornos do neurodesenvolvimento, as causas da síndrome de Down são pouco conhecidas. Tá? Alguns autores vão levantar algumas hipóteses, mas não existe uma comprovação efetiva de que esses fatores levam o indivíduo a desenvolver a síndrome de Down. Então, por exemplo, a literatura vai colocar o seguinte: um dos fatores endógenos mais frequentemente associados a essa síndrome é a idade da mãe. Esse fator em particular é um fator que já tem algum nível de evidência. Ou seja, quanto mais velha for a mãe, né, quanto mais tarde a mulher engravidar, mais chance tem o indivíduo de nascer, desenvolver a síndrome de Down. Alguns estudos vão colocar que, por exemplo, gestações após os 35 anos, especialmente dos 40 anos para frente, existe uma alta probabilidade, ou pelo menos uma probabilidade aumentada, do feto desenvolver a síndrome de Down. Tá? Outros estudos incluem também a ausência de um diagnóstico pré-natal e a exposição à radiação como fatores que contribuiriam para a incidência da síndrome de Down. Né? Uma outra possibilidade que tem sido apontada como contribuindo para o aumento da incidência de síndrome de Down é o uso de pílulas anticoncepcionais. Né? Mas esse fator em particular, ele não tem nenhuma comprovação ainda em termos de evidência. Tá? No campo comportamental, os indivíduos com síndrome de Down, eles vão apresentar algumas peculiaridades em termos de comportamento que vão refletir, basicamente, um comportamento emocional imaturo. Né? Um comportamento que, inclusive, a gente consegue ver na prática, para quem atende essa população, que é um comportamento afetivo marcado desses indivíduos. Em geral, pessoal, os indivíduos com síndrome de Down, eles têm um nível de sociabilidade elevado. Eles gostam de interagir socialmente e, muitas vezes, eles têm boas habilidades sociais. Tá? Eles apreciam, eles conseguem desfrutar dos relacionamentos sociais, claro, se eles estiverem num ambiente acolhedor, um ambiente que os valide, né, enquanto tendo ali um comportamento ou uma condição do neurodesenvolvimento diversa. Né? Eles estão dentro aí do paradigma da neurodiversidade. Tudo bem? Quando comparados a pessoas sem síndrome de Down, esses indivíduos vão apresentar mais problemas de comportamento, especificamente comportamentos de dependência. Né? Então,
não são indivíduos que, em geral, conseguem um grau de autonomia equivalente ao de uma pessoa sem síndrome de Down, embora alguns possam conseguir esse grau de autonomia com apoio, com auxílio adequado. Né? E muitos, inclusive, estão inseridos em ambientes acadêmicos, em ambientes profissionais e conseguem, inclusive, morar sozinhos e ter um nível de dependência, mas, via de regra, eles vão precisar aí de alguns níveis de apoio. Tá? Agora, a questão do diagnóstico. Né? Os estudos vão dizer, a maior parte deles, que o diagnóstico da síndrome de Down ele pode ser feito a partir do nascimento do bebê, né? Ou mesmo antes, por meio de exame de ultrassonografia, pela observação, como eu falei anteriormente, de alterações fenotípicas e outras características, como, por exemplo, reflexo hipoativo, hipotonia, face com perfil achatado, fissuras palpebrais com inclinação para cima, orelhas pequenas, arredondadas e dipláticas, excesso de pele na nuca. Então, veja que eu estou mencionando aqui outras características fenotípicas, né? Excesso de pele na nuca, prega palmar única, hiperextensão das grandes articulações, hipoplasia da falange média do quinto dedo. Tá? Então, é interessante, né, que a mãe, se ela tiver dentro desse contexto de ter uma gestação de risco, né, ou tiver feito, né, o uso de pílulas anticoncepcionais, ou estiver fazendo o uso de pílulas, tiver uma faixa de idade de mais de 35 anos, utilizar algum tipo de substância, algum tipo de droga, né, durante a gestação, ela possa fazer alguns exames para detectar a existência de certas alterações fenotípicas que vão indicar um diagnóstico de síndrome de Down. Tá? Bom, e a literatura vai colocar também que é muito comum que esses indivíduos apresentem outros problemas de saúde de forma geral, agora não em termos de saúde mental. Mas, por exemplo, é muito comum que eles apresentem problemas no aparelho cardiovascular, como cardiopatias congênitas operáveis, no aparelho gastrointestinal, atribuídos à hipotonia muscular e que podem ser controlados pela alimentação, ao aparelho respiratório, sinusite, bronquite, asma crônica e a ortopedia, né, extremidades encurtadas com mãos e pés chatos aqui, entre aspas. Né? Bem, por fim, como é que é a questão do tratamento, do acompanhamento desses indivíduos? Tá? Assim como nas outras condições neurotípicas, né, neuroatípicas, na realidade, o tratamento ele vai exigir uma equipe interdisciplinar. Né? Então, vai exigir tratamento com psicólogo, terapeuta ocupacional, fono, fisioterapia, musicoterapia, ou seja, uma equipe multidisciplinar, para que a gente possa contemplar, né, todas as esferas de dificuldade que esses indivíduos apresentam. Tudo bem? E, logicamente, né, pessoal, quanto antes a pessoa começar esses acompanhamentos, melhor. Né? Eu esqueci de mencionar também que nessa equipe multi, neurologista, também um neuropediatra, no caso de crianças e adolescentes. Tá? E, para a gente fechar o vídeo, né, pessoal, eu não posso deixar de mencionar aqui a questão social. Tá? A questão social, ela diz respeito à questão da inclusão
de pessoas neurodiversas nos ambientes regulares de ensino e os ambientes sociais que são frequentados por todos. Por quê? Porque assim como os outros indivíduos da sociedade, os indivíduos com síndrome de Down possuem os mesmos direitos de acesso à saúde, de qualidade, à educação, ao lazer e assim por diante. Então a gente está falando dentro de um paradigma da inclusão social de pessoas com deficiência. E a síndrome de Down está incluída aí dentro desses quadros diagnósticos. Tudo bem? Então é isso. Eu só quis dar assim, uma pincelada geral sobre essa condição, que não é uma condição assim muito explorada dentro da literatura acadêmica, mas que a gente já tem aí alguns estudos apontando algumas evidências, tanto em termos de etiologia, características clínicas, diagnóstico e tratamento. Tá bom? Se você gostou desse vídeo aqui, não esquece de deixar um like. Se você não for inscrito no nosso canal, se inscreva aqui no nosso canal, né? Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão, escreva aqui embaixo nos comentários. E como eu sempre dou um recado ao final do vídeo, se você tem interesse em fazer um acompanhamento em psicoterapia ou em musicoterapia comigo, você pode entrar em contato comigo aqui por esses contatos aqui que eu deixo na descrição. E a gente tem o nosso curso aqui, nosso curso online sobre o transtorno de ansiedade social, que o link vai estar aqui também abaixo na descrição desse vídeo. Tá bom? Um abraço e até o próximo.